O princípio. O estudo da história e dos acontecimentos é, portanto, algo muito especial, mas devemos observar todos os modos possíveis para decidir qual seria o mais racional para a existência. Agora, iniciaremos uma análise histórica a partir do conceito criacionista. Utilizando-se de diversos escritos arqueológicos e usando a Bíblia como base histórica, iremos observar os diversos desdobramentos da história. Segundo, o sistema criacionista, a origem de todas as coisas, advém da existência ou a verdade, uma componente não física e além do tempo. Por exemplo, a informação não é um efeito físico e existe além das coisas físicas. Assim, o existente ou o que existe define no tempo eternidade um sistema de leis que agrega um sistema universal. Essas leis podem ser determinadas como sintonia fina e faz com que todo o universo seja coordenado por leis infinitamente complexas, extremamente organizadas e em um grau de precisão extremamente incompreensível. Essa sintonia fina gerencia a base para desenvolver o chamado designer inteligente. Esses dois conceitos definem a existência de uma inteligência suprema. E assim podemos ler uma mensagem escrita há milhares de anos atrás, mediante a visão de Moisés, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pela visão de Moisés, Deus criou o que ele via acima e o que ele caminhava. Em hipótese alguma, podemos dizer que Moisés conhecia o espaço e o conhecimento físico moderno, mas em sua compreensão, Deus havia criado tudo. O termo Deus, no verso, vem do hebraico Elohim, que por sua vez tem o radical El, que significa etimologicamente poderoso. Poderíamos dizer que o significado geraria que o Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Isso porque o termo Deus, etimologicamente, advém do proto-indo-europeu geuru, que pode significar derramar, invocar ou mesmo celeste. De fato, a língua semita, no qual o hebreu descende do ugarítico, tem uma formação melhor para a compreensão do significado do que o grego derivado de uma ideologia cosmológica diferente. E normalmente iremos usar os termos semitas em lugar dos termos gregos, quando isso for possível. E aqui no termo princípio temos algo que origina o início de uma formação. De fato, o que temos no verso é que não se sabe quando tudo iniciou, mas houve o início, e nesse início todas as coisas são formadas. Também não se pode definir quanto tempo é o início. Pode ter durado muito tempo. Por exemplo, o termo início descrito no verso pode ser vinculado à festa das primícias, ou seja, à festa dos primeiros frutos. Mas para que um fruto seja formado, existem diversos fatores, como floração, polinização, amadurecimento. Mas tais fatores não mudam que o fruto seja os primeiros. Ou seja, o princípio citado em Moisés é que no período anterior da formação da vida na Terra, o Todo-Poderoso tinha criado os céus e a Terra. Quanto tempo isso durou? Não podemos definir. Os cientistas dizem que o universo tem 13,7 bilhões de anos, mas já recalcularam esse tempo diversas vezes, e com a criação teórica da matéria escura que ninguém nunca viu. Definem tais épocas. Ainda tem que ter uma premissa de que o que vem tenha vindo de um ponto único, e mesmo assim não conseguem dizer onde é esse ponto inicial. De fato, o que devemos entender é que o princípio citado em Gênesis 1:1 pode ser um grande período de tempo. Podemos ver outro verso. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes das águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo,
quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Mediante os versos citados, podemos vislumbrar que na visão hebraica houve um período chamado início que durou um período de tempo, antes de iniciar a formação da terra. Podemos destacar nos textos o termo antes de existir a terra ou ele não havia feito a terra, e podemos ainda observar o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Aqui podemos novamente observar o termo princípio e observar a característica de ser referência de um período de tempo desconhecido. Além do mais, toda essa fase é desenvolvida da criação tirada de algo que não é visto. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. De fato, a ciência determina que a origem do universo surgiu daquilo que eles não sabem o que é, ou seja, surgiu do nada. E o relato bíblico cita que as coisas que se vê veio daquilo que não pode ser visto. Podemos fixar agora alguns conceitos lógicos. O autoexistente não depende do tempo. O princípio relatado na criação é um tempo indeterminado. Todas as coisas surgiram do que não se observa.